Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 2. Amém? Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, santo és o Senhor, Pai. Obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus pela bênção de poder aprender mais um pouco sobre a Tua palavra, a bênção de poder ouvir a Tua voz, a bênção de podermos estar aqui, Jesus, reunidos, às centenas, ó Pai, para glorificar o Seu nome, ó Deus, mas sem sermos perseguidos, ó Deus, mas podendo ter liberdade de Te cultuar, Senhor. Então, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Sabemos que milhões e milhões de pessoas, ó Deus, não têm esse privilégio. Milhões e milhões de cristãos nesse mundo não têm nem a Tua palavra, ó Deus, nas mãos. E nós temos, ó Deus, e por isso nós Te adoramos por tudo. Que possamos nesse momento, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender o que Tu queres para a nossa vida, ó Pai. Que possamos aprender mais de Ti, ó Deus. É assim que eu Te oro, Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou começar aqui uma história e a gente vai ler, tá? Gente, a gente começou a estudar o livro de Daniel. E a gente estudou. E aí eu falei semana, isso não deixa de ser estudar, porque eu mandei o estudo para vocês das conexões, provavelmente vocês fizeram. E eu então vou fazer a partir da semana que vem. E a gente está falando sobre missão integral. E o lema da missão integral, que a gente viu semana passada, é que a gente precisa pregar o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. E aí a gente viu semana passada que o homem ele não pode ser visto somente na sua visão espiritual, na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão relacional, na sua dimensão profissional, dentre tantas outras. E a gente viu que Daniel, ele era um cara que estudava e que estava fazendo lá a Universidade da Babilônia, né? A UNIBA, né? A Universidade da Babilônia, e ele foi um dos melhores, né? Ele foi um dos melhores lá na universidade. Mas no capítulo 2 ele começa contando outra história. Diz que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, teve sonhos, né? E ele ficou incomodado com o sonho. #quem nunca, né? Quem nunca acordou e fez, misericórdia, que sonho é esse? Ou acordou e fez, meu Deus, eu sonhei casando com ele, com um príncipe, será que vai ser ele mesmo? E tal. Enfim, sonho é uma coisa que às vezes nos incomoda. E tem teólogo que diz que o ato de sonhar é um resquício da imagem e semelhança de Deus, que é meio que um momento onde Deus se comunica diretamente com você. A gente sabe que o sonho ele tem um viés psíquico, enfim, natural, mas a gente também sabe que na Bíblia, por várias vezes, Deus falou com seus filhos através de sonhos. Deus falou com alguns cristãos na Bíblia através de sonhos e Deus falou com pessoas não cristãs através de sonhos. Assim como aconteceu com José, que interpretou o sonho do faraó. Ou como José no caso, que sonhou. Agora, nesse texto a gente vê Deus falando em sonhos com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele teve esse sonho, chamou todos os mestres, os astrólogos, os feiticeiros, todo mundo que era a galera espiritual do reino, e fez, vem cá, coisa simples, eu tive um sonho, eu quero que vocês interpretem o sonho. A galera fez, beleza, rei Nabucodonosor, pode falar, qual é o sonho? Não, eu não vou dizer o sonho. Nossa, coisa legal, né? Eu não vou dizer o sonho. Eu quero que vocês descubram qual foi o sonho e depois interpretem o sonho. Aí os astrólogos, o povo lá começou a dizer, não, rei, é impossível para alguém conseguir descobrir o sonho e ainda assim interpretar o sonho. Aí o rei ficou chateado, ele pode, né, que ele era o rei, e ele fez, pois não vão dizer não? Não, rei, é impossível descobrir. Ele fez, beleza, chamou um cara chamado Arioque. Arioque, vem cá, Arioque. Era o chefe lá da guarda e tal. Mate todos os mestres, todos os feiticeiros, todos os magos, todos os profetas do reino. Você mata tudinho, porque não presta. Só porque eu tive um sonho. Quero que vocês descubram o meu sonho e ainda interpretem. Vocês estão dizendo que não pode. Na hora que esse decreto real de se matar todo mundo foi emitido,
Daniel e seus 3 amigos souberam que também iriam morrer. E aí Daniel chega para Arioque, né, com bom senso e sabedoria. Isso é muito interessante. O cara está a ponto de morrer, mas ele consegue chegar para o cara com bom senso e sabedoria e diz assim, o que é que está acontecendo que vão me matar? Daniel era um cara tranquilo, né? Ele vai morrer, mas ele chega com bom senso, porque se fosse eu ia dizer, meu Deus! Né? Não, ele chegou com bom senso e sabedoria. Arioque, vem cá, meu querido, a paz do Senhor, você está bem? Estou, Daniel. Aliás, Daniel, vou te matar já já. Aí ele faz, Arioque, faz o seguinte, antes de você me matar, me leva para o rei e, na verdade, me diz por que você vai me matar. Aí Arioque fala, não, é porque é o seguinte, o rei teve um sonho e pediu para a galera adivinhar o sonho e interpretar o sonho. Como ninguém fez, ele estava muito feliz esse dia, mandou matar todo mundo, né? Aí Arioque fala, então deixa eu falar com o rei. Olha só, essa hora era já para ele ter pego a mula dele, botado os panos de trouxinha naquele cabo de vassoura de Chaves e ido embora. Entendeu? Só que não, ele foi falar com o rei. E aí ele diz, rei, me dá um prazo. É muito crente esse cara. Me dá um prazo. Me dá um prazo. E quando ele diz me dá um prazo, é porque ele está dizendo assim, olha, rei, não depende de mim. Eu vou ali falar com Deus. Se Deus me responder, nesse prazo que o Senhor me der, eu venho aqui e te digo. Se não responder, eu vou morrer. Aí o rei deu um prazo a Daniel. E Daniel fez uma coisa. Daniel chega no versículo 17. Olha só. Vamos ler do 16. 2, versículo 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele daria a interpretação. Versículo 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E aqui é interessante, gente, o valor da oração coletiva, né? Só um parênteses aqui, não é o ponto principal da nossa mensagem, mas Daniel, ele estava passando por uma dificuldade, ele chega para os seus amigos e fala, rapaz, ora aí comigo. Rapaz, eu estou aqui nessa campanha de oração, ora comigo também. Sabe? A gente perdeu muito isso, né? Primeiro que às vezes a gente nem ora, né? Nem ora. Rapaz, está tudo tão difícil, não sei o quê, o que é que tu fez? Não, não fiz nada até agora, já fui ali. Você já orou? Eita, é mesmo. Eita, tem que orar, né? Daniel foi orar, mas antes de orar, chegou para os amigos dele e fez, rapaz, ora comigo. A gente vive uma bênção, que é a bênção de viver em uma conexão. Eu acabei de sair da minha conexão, saí até muito atrasado dela, mas a gente saiu atrasado porque a gente estava lá orando por um amigo. A gente estava lá com um cara extremamente triste e a gente estava lá na bênção desse cara dizer, rapaz, eu não tenho nem forças para orar, mas ora por mim, ora comigo, sabe? Isso é maravilhoso, gente. A bênção de poder ter amigos, ter irmãos, a bênção de ter um esposo, uma namorada, que você vai chegar para ela e vai dizer, olha, ora comigo, ora por mim, ora porque isso eu posso morrer, mas você pode me ajudar em oração. E aí eles começam a orar e Deus revela, né? Versículo 19, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda épocas e estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Qual era o sonho do rei, gente? Qual era o sonho do rei? O rei sonhou com uma estátua enorme. Essa estátua tinha a cabeça de ouro. Vê só a doideira, eu também tinha ficado noiado com esse sonho. Cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata
o quadril e o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés com os dedinhos de ferro e barro. E aqui a gente começa a entrar numa leitura de Daniel, que é uma leitura apocalíptica, né? A gente tem Apocalipse no Novo Testamento, que é um livro específico de revelações do que vai acontecer no futuro, mas o livro de Daniel também tem. E aí o rei tinha sonhado com isso. Qual foi a interpretação de Daniel? Preste atenção. Essa estátua representa os reinos da terra. A cabeça de ouro representa o reino babilônico, que o próprio Nabucodonosor era o rei desse império. O peitoral de prata representa o império Medo-Persa, né? O Medo-Persa, que depois dominou a Babilônia. O abdômen de prata, de bronze, representa o império grego, representa a Grécia. As pernas de ferro representam Roma, representa Roma. O que é interessante é que os pés de todos esses impérios era formado de ferro e barro. Ferro e barro. E o que é que aconteceu? Veio uma pedra do alto, essa pedra caiu sobre essa estátua, isso ainda era o sonho de Nabucodonosor, tinha essa estátua, uma pedra veio, quebrou toda essa estátua, tanto o que era de ouro, como o que era de prata, como o que era de bronze, como o que era de ferro. E aí, Daniel interpretou o sonho da seguinte forma: você hoje, Nabucodonosor, é o rei desse reino de ouro. Depois de você virá um reino de prata, que é o Medo-Persa. Depois de você virão os gregos. E depois de você virá Roma. São os 4 grandes reinos, até que uma grande pedra venha, destrua todos vocês. E essa pedra é o 5º reino. E esse reino é o maior de todos. Nabucodonosor ficou muito feliz, não matou mais ninguém, né? Presenteou Daniel, ainda botou Daniel lá como um dos grandes do reino. E isso nos faz entrar em uma questão. Só explicando uma coisa. Essa interpretação de que é Pérsia, Grécia e Roma, isso é uma interpretação que não foi Daniel quem deu, tá? A única coisa que Daniel disse é que viriam 4 reinos, mas um 5º destruiria todos. Deixa eu explicar algumas coisas daqui para a gente, algumas conclusões de estudo. A primeira conclusão, gente, Deus comanda, preste atenção, Deus comanda e determina a história. Preste atenção. A gente olha, político cai, político sobe, reino se levanta, reino cai. Existem 2 formas de ver a vida, tanto a minha vida individual como a minha vida enquanto Estado, enquanto governo, enquanto coletividade. A primeira é achar que Deus nos criou, Deus botou você aí, onde você está, foi embora, deixou você se virar. Isso é chamado teísmo aberto, tá? Ou uma ideia deísta da vida, né? Mas existe outra forma de pensar a vida, é entender que Deus te fez, Deus te colocou onde você fez e Deus comanda a história do mundo. Então, se existe um Nabucodonosor sendo rei da Babilônia, existe porque Deus colocou ele lá. E se existe um cara que governa o Império Romano, existe porque Deus colocou essa pessoa lá. Tanto que Jesus vai dizer, olha, toda a autoridade que você tem foi dada pelo Pai. Você só tem autoridade porque foi dada pelo Pai para você. O que eu quero dizer com isso, gente, é que Deus comanda a história desse mundo até a consumação final na sua segunda vinda. Deus tem todo o controle sobre a história e sobre todos os governantes. E aí eu vou lhe explicar uma coisa. O que é esse 5º reino? O que é esse 5º reino? Esse 5º reino, gente, na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado de o reino de Deus ou o reino dos céus. Reino de Deus ou reino dos céus. E toda a ideia de missão integral parte da ideia de reino. Eu falei já semana passada e vou repetir. Jesus falou pouquíssimas vezes sobre igreja. Você já deve ter percebido isso. Jesus provavelmente falou, salvo engano, 2 vezes sobre igreja. Mas Jesus falou mais de 70 vezes sobre reino. Reino de Deus, reino dos céus. A gente se preocupa muito com a igreja,
mas a gente se esquece muito do que é o reino. Eu sei de uma coisa até agora, e eu preciso que isso fique na mente de vocês. Muitos reinos existiram, e muitos reinos ainda existem hoje. Eu ainda vou mais longe, né? Há quem diga que os pés simbolizam outro reino, que será o último reino, formado por ferro e barro. Esse reino seria formado por 10, seriam os dedos, né? Aí vai dizer que isso aqui é a União Europeia, e a Roma se levanta, enfim, aí tem várias teorias escatológicas para isso, que não é o que eu vou entrar aqui, não é o que interessa. Mas o que me interessa e que nos interessa agora é que um reino está acima de todos os reinos. Existe um reino, gente, que está acima dos Estados Unidos, um reino que está acima, sabe, da União Europeia, um reino que está acima do Estado Islâmico, um reino que está acima até de Patos. Consegue ser mais poderoso até do que a Prefeitura Municipal de Patos. Esse reino, gente, é chamado por Cristo de o reino de Deus. O reino de Deus. E é interessante, se eu lhe perguntar o que é a igreja, talvez todo mundo aqui vai saber dizer, mas se eu perguntar o que é o reino, poucos de nós vão saber explicar o que significa. Mas vamos lá. Então, eu queria falar sobre esse reino, Não voltarei mais para Daniel, né? Ele foi só um momento temático para a gente entender o que significa esse reino. Vamos abrir em Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 ao 21. Ele diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vocês. Tem um conceito de Padilha, de René Padilha, que ele diz assim: o reino de Deus é uma realidade presente e futura, inaugurada por Jesus Cristo em suas palavras e ações, correspondente ao senhorio e propósito cósmico de Deus, de reconciliação e restauração de toda a criação. Deixa eu explicar uma coisa, vai ficar mais simples. O reino de Deus, gente, era algo que era profetizado desde o Antigo Testamento. Não virá o momento em que o Messias irá reinar sobre todos nós, em que nós teremos um novo céu e uma nova terra. Quando iniciou o reino de Deus? O reino de Deus iniciou quando Jesus veio. Quando Jesus veio, que se levantou com o livro de Isaías na mão, que a gente vai ler já já, Lucas 4, e disse: porque o Espírito do Senhor me levantou e me ungiu para libertar os cativos, e anunciar o grande dia do Senhor. Naquele momento inicia o reino de Deus. Então o reino de Deus iniciou com Jesus, e aqueles milagres que Jesus fazia, que eu vou falar melhor sobre isso semana que vem, eram apenas sinais do que iria acontecer no reino de Deus. O que acontece, gente, é que o reino de Deus já veio. O reino de Deus veio quando Jesus veio. Só que Jesus subiu aos céus e vai vir uma segunda vez. Por isso que eu posso lhe dizer: o reino de Deus só vai acontecer plenamente quando Jesus vier uma segunda vez. Porque aí quando Jesus vier uma segunda vez, entenda isso, preste atenção. Está meio teórico, mas a gente chega lá. Jesus, ele foi sacerdote, ele é o nosso sacerdote, nós somos sacerdote. Jesus, ele foi um profeta, mas Jesus ainda não reinou. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus seria um profeta, um sacerdote e um rei. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus foi um profeta, mas Jesus não reinou. E aqui tem 300 teorias escatológicas sobre como vai acontecer, mas todos vão concordar com uma coisa: quando Jesus vier pela segunda vez, ele vai reinar definitivamente. Satanás vai ser preso ou vai ser jogado no lago de fogo, depende da teoria, mas Jesus, ele vai ser o rei desse mundo. Jesus vai reinar. Alguns vão chamar essa época de milênio. Para alguns esse milênio dura 1000 anos, para outro dura um dia, para outro é a eternidade. Então a gente não vai discutir isso agora. Mas uma coisa é verdade: Jesus vai reinar e a gente vai viver eternamente nesse reino de Deus. Aí eu preciso perguntar uma coisa para vocês, gente. Nesse reino de Deus vai ter injustiça? Quando esse reino de Deus chegar definitivamente na volta de Cristo, vai ter injustiça, gente. Vai ter corrupção,
Vai ter pacote anticorrupção. Jesus vai sentar com o Espírito Santo e vai dizer, rapaz, vamos fazer um pacote anticorrupção? Vamos tentar diminuir esse negócio aqui? Vai ter isso, gente? Não. Vai ter pessoas passando fome? Não. Vai ter gente doente? Não. Vai ter medo, angústia, depressão? Não. 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 Tudo será restaurado, gente. Até a natureza vai ser restaurada. E aí, dependendo da forma que você interpretar, Isaías vai dizer que vai estar leãozinho brincando com o bebê. Vai ter um leão, com o bebê. Vai ter nada. Por quê? Porque não vai ter mais essa destruição na própria natureza. Porque até a natureza vai ser santa. Está entendendo? Tudo vai ser restaurado, gente. É um novo reino. É um novo reino. Aí há quem diga que o galardão, né, que os cristãos receberem é porque um vai ser o prefeito, outro vai ser o governador. Aí eu não sei, porque a Bíblia não explica isso, eu também não vou discutir. Mas eu sei de uma coisa, a Bíblia fala que o reino de Deus começou quando Jesus veio, e você pode perceber que quem destruiu o Império Romano, e tudo que o Império Romano representou foi o cristianismo, e o reino de Deus inicia com a vinda de Jesus, se completa quando Jesus vier pela segunda vez, mas, preste atenção, hoje a gente já vive o reino de Deus. Então, se eu lhe perguntar de que reino você faz parte, você vai dizer, porque a igreja é a comunidade do reino, você vai dizer, eu faço parte de um reino, eu faço parte do reino de Deus. Porque eu vivo segundo a ética desse reino, não é verdade? Eu vivo segundo os princípios desse reino. Então, eu posso lhe dizer uma coisa, o reino de Deus já veio, o reino de Deus já é, e o reino de Deus vai vir. O reino de Deus é uma realidade no passado, no presente e no futuro. Deu para entender, gente? Deu para entender? A gente vai chegar lá. Agora que a gente entendeu isso, agora que a gente entendeu o que é o reino de Deus, eu preciso fazer a vinculação entre o reino de Deus e a minha vida. Sim, Tiago, você já falou isso tudo, mas o que é que isso tem a ver comigo? Vou lhe explicar. Vamos abrir em Romanos 8. Vamos lá, diz assim, Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda a natureza, as árvores, os cachorros, entendeu? Os gatinhos, né? Os preá. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando é que o Filho de Deus vai ser revelado? Os filhos de Deus? Na segunda vinda. Na segunda vinda aí você vai saber quem é bode, quem é cabrito, né? Quem é ovelha, quem é tudo, quem é joio, quem é trigo, né? Aí vai saber tudo. Então a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A própria natureza será restaurada. A gente se converte, né, gente? E a gente recebe essa liberdade em Deus, mas a natureza um dia também receberá essa liberdade. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Preste atenção. Quando o homem cai, a natureza cai também. Todo o universo cai. E o pecado, gente, ele não vive somente no meu coração. O pecado, ele vive também, gera consequências também na natureza. Então, quando você vê bichos se matando, pragas acontecendo, tsunamis. Por que tem tsunami? Por que tem furacão? Por que tem terremoto? Por causa do pecado. O pecado, gente, que gerou tudo isso que acontece no universo. Então, o pecado não causou um mal somente em mim, o pecado causou um mal na natureza. E causou um mal também, além da natureza, causou também nas instituições. O pecado destruiu ou tenta destruir a natureza,
o pecado destrói ou tenta destruir a família, o pecado destrói ou tenta destruir o Estado, o pecado destrói ou tenta destruir o direito e tudo que é instituição. E aí a gente sai da ideia de um pecado somente individual e a gente começa a viver a ideia de um pecado estrutural. Presta atenção, a política é corrupta, sempre foi corrupta e sempre vai ser corrupta. Porque o pecado, ele não existe somente em mim, mas ele existe também nas estruturas, nas organizações, nas empresas, nas indústrias, no sistema econômico, no sistema político, em tudo, gente. O pecado destruiu tudo, não só a minha vida, mas também as estruturas desse mundo. Aí você vai dizer, Tiago, e qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão, então, já que tudo não presta, nada presta, né? Eu vou me matar, pendurar ali uma corda. Vou me matar. Vou lhe explicar qual é a nossa missão. A nossa missão na política, né? Porque aqui eu já posso lhe dizer uma coisa, aqui eu já posso lhe dizer que se até a política, as estruturas, os reinos são corrompidos, a nossa atuação, gente, não é somente na restauração da vida individual das pessoas, mas nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade de tentar trazer o reino de Deus para dentro das instituições. Vou lhe explicar, isso aqui é o Brasil, a tragédia do Brasil está aqui, entendeu? Está aqui, aqui é o legislativo, aqui é o executivo, aqui é o judiciário, entendeu? Isso aqui, gente, é santo ou está no pecado? O sistema político brasileiro está limpo ou está no pecado? Está no pecado. Quando é que isso aqui vai ser santo definitivamente, plenamente? Quando o presidente deixar de ser do partido tal ou de qualquer partido que seja e ele tiver um rei. Quem vai ser o rei? Jesus. Jesus. Quando Jesus voltar, o rei disso aqui vai ser ele. Aí vai ter corrupção? Não. Não. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, ou pelo menos deveria ser o modelo da nossa oração, a gente diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, por nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, meu Deus, cadê? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas não achei. Já passei o do reino, cadê? Venha a nós o vosso reino. Eu passei que horas? Pai nosso que estás no céu, santificado seja nós o vosso... Venha a nós o vosso... Estava no terceiro. Eu pensei que estava mais no fim, por isso que... Venha a nós o vosso reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O que é venha a nós o vosso reino? O que é? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino é assim, ó. O reino de Deus não está lá, né? Quando Jesus vier lá, mas o reino de Deus não já veio. O que é venha a nós o vosso reino? Pai, me ajuda a santificar isso aqui. Eu sei que um dia o Brasil vai ter como rei o Senhor. Aí eu nem sei se vai chamar de Brasil ainda, mas enfim. O rei vai ser o Senhor. Mas agora, enquanto eu estou aqui, me dá a graça de poder trazer o teu reino agora para o Brasil. Eu sei, Senhor, que a família hoje está totalmente desestruturada. A Babilônia hoje, se você me entende, o negócio está destruído, entendeu? Mas quando eu oro dizendo, Senhor, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo assim, eu, enquanto cristão, vou lutar para trazer o reino de Deus para a família hoje. Eu sei que na graça a família vai estar totalmente santificada, mas se eu quero que o teu reino venha para mim hoje, eu preciso lutar pela restauração da família agora. Está dando para mim entender? Qual é a função da igreja, gente? É iniciar ou trazer o reino de Deus, que só vai acontecer quando Jesus vier, trazer para hoje. Hoje. Então, quando você chega no seu emprego, você é advogado, tá? Olha a desgraça. Eu vou logo para o exemplo mais desgraçante que tem. Você é advogado, né? Os advogados pira agora, né? Você é advogado. Eu sou advogado, né? Meus pêsames para vocês também. Então, eu sou advogado. Eu sei, primeiro que advogado nem vai existir no reino, né? Então é um péssimo exemplo. Mas eu sei de uma coisa, se existisse judiciário no céu, ele seria santo, não é verdade?
eu preciso fazer com que o céu venha para o judiciário hoje. Isso é que venha a nós o vosso reino. Isso é que venha a nós o vosso reino. É que nós, como cristãos, a gente tem, uma responsabilidade política nesse mundo. Política. E política não é porque você tem que ser do partido A, do partido B ou do partido T. Entendeu? Ou do SDB, ou do PP, ou de qualquer coisa que seja. Você tem que ser cristão e você precisa entender que precisa trazer o reino de Deus para as estruturas políticas da nossa sociedade. E é o que ele vai dizer, Padilha vai dizer que, ao denunciar todas as formas de alienação, exploração e opressão do sistema judaico, e declarar que coletores de impostos, leprosos, prostitutas e pobres são filhos do reino, Jesus atacava um campo político. Político. E aí, gente, já para encerrar, quando a gente ataca um campo político, é natural que a gente ataque um outro campo, que é o campo social. Campo social. E aí Jesus, lá em Lucas 4, vamos abrir em Lucas 4, vai ser o último versículo que você vai abrir. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor, gente, é a vinda do Senhor, que é o reino de Deus pleno. Aí eu vou lhe perguntar, muita gente pergunta, por que a Cidade Viva vai para presídio? Né? Por que vai para presídio? Porque doa gelágua no presídio. Né? Tem que evangelizar no presídio, tem que esse negócio de ficar dando água gelada para presidiário. Porque tantas e tantas igrejas hoje vão para as ruas abençoar moradores de rua. E eles vão lá e evangelizam o morador de rua, mas eles também fazem o quê com o morador de rua, gente? Dá cobertor, dá uma sopa, enfim. A gente, há algum tempo, se propôs a abençoar uma família lá no NAI, né, que é um lugar que a juventude tem um trabalho específico lá. E tudo aconteceu porque, você já sabe dessa história, mas ela tinha 7 filhos, o marido faleceu e a casa dela caiu. Então ela tinha 7 filhos, não tinha emprego e ficou sem a casa. Eu poderia chegar nessa mulher, a gente poderia chegar nessa mulher e dizer o quê? E a gente disse, você precisa de Jesus, né? Sem Jesus você não vai para o céu, né? Tal. Jesus morreu por você e tal. Tudo isso a gente fez. Mas seria extremamente contraditório se eu chegasse para essa mulher, evangelizasse essa mulher e não fizesse nada pela situação que ela vivia hoje. Porque hoje ela não tem casa, hoje ela não tem comida, hoje ela não tem como educar seus filhos, hoje ela não tem onde dormir. Você vai dizer, Tiago, então por que a igreja, qual a necessidade que a igreja tem de fazer ação social? Eu já vou logo dizer uma coisa. A coisa mais estranha que você pode ter numa igreja é ministério de ação social. Porque a ação social, gente, ela não pode ser um apêndice da minha missão. Eu evangelizo, mas eu também dou uma cesta básica aqui. Agora é o seguinte, eu dou a cesta básica para quem se converter. Né? Quem se converter, ou então quem vier para o culto, né? Eu já fiz muito isso. Quem vier para o culto, a gente dá uma cesta básica. A gente faz mais assim, vai ter um culto lá na igreja e a gente vai dar uma cesta básica, mas é no fim do culto e tem que chegar no começo. Né? Então a igreja ela começou a usar a ação social como uma armadilha para pregar para o cara. E eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está certo, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que a ação social ela não pode ser uma armadilha para a pregação do Evangelho, e a ação social também não pode ser um apêndice da pregação do Evangelho. E também não estou dizendo para você que a ação social evangeliza. Porque não é porque eu cheguei, dei uma casa, a gente constrói uma casa para a mulher, ou dá uma cesta básica para a mulher, a gente evangelizou essa mulher. Porque evangelizar é chegar e dizer, olha, você é pecador, e se você não aceitar Jesus e reconhecer seu pecado, enfim. Isso é evangelizar. Só que aí a gente chegou lá e a casa estava assim. Essa casa estava completamente destruída, né, rachada as paredes, e aquela casa ia cair em cima da cabeça da mulher. Porque todas as estruturas estavam rachadas.
E a gente chegou, tirou essa mulher e pagou um aluguel para ela. Quando a gente tirou, em dias deu uma chuva, a casa despencou. Ou seja, se não tivesse tirado essa mulher, ela teria morrido ou seus filhos teriam sido soterrados. E aí a gente começou, fez uma campanha aqui, fez a rifa e hoje está assim, né? Construindo, olha só, portinha, né? Quartozinho. Isso tudo, gente, essa casa, tudo de alvenaria, cimento, tudo. Eu sou horrível para dizer essas coisas. Telhinha, era de... Como é aquele negócio que dá até barbeiro? Barro. Taipa. A casa era de taipa, né? Isso eu queria mostrar para vocês, porque a gente conseguiu chegar nessa fase já de acabamento, né, e tal, por causa da rifa, né? Aquela rifa que deu mais de... Quanto o Maurício deu? 6 mil, 5 mil? Aproximadamente 6 mil reais a gente conseguiu construir tudo e está quase acabando, glória a Deus. E daqui nos próximos dias essa mulher vai voltar para a sua casa. Vamos louvar o Senhor por isso, né? Bênção demais, bênção demais. Bênção. Bênção. Aí a gente precisa primeiro desconstruir algumas coisas. As boas obras não necessariamente levam as pessoas a crer. Então vou lhe dizer uma coisa, essa mulher ainda não se converteu, entendeu? A gente já gastou mais de 10 mil reais nessa casa e ela ainda não se converteu, entendeu? Vou logo lhe dizer. Ou ela está indo para a igreja, mas eu ainda não sei muito se ela se converteu, entendeu? Está meio complicado. Mas não é 10 mil reais que vai converter essa mulher. E nem a gente deu uma casa a ela com a condição que ela se convertesse. Porque nem pregando as pessoas necessariamente se convertem. Imagine construindo uma casa para ela. Não se converte. Porque a conversão não vem nem da minha palavra e nem vem da casa que a gente constrói para ela. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Tá? Então, eu já preguei várias vezes para pessoas não cristãs e elas não se converteram. Assim como a gente também pode fazer ação social para as pessoas e elas podem não se converter. Porque eu não faço, a gente não constrói uma casa para essa mulher para ela se converter. Porque a ação social não é condição para as pessoas se converterem, nem o que a gente está fazendo com essa mulher é ação social. O que a gente está fazendo para essa mulher, preste atenção, é pregação do Evangelho. Agora, é uma pregação do Evangelho sincera e integral. Porque não tem como eu chegar para essa mulher e dizer, olha, Jesus te ama, sabendo que essa mulher não tem nenhuma casa para morar. Agora, hoje, eu posso chegar para essa mulher e dizer, minha irmã, eu quero lhe dizer que Jesus te ama, eu sou embaixador de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, estamos aqui como representantes de Deus na sua vida, para dizer, não só com palavras, mas com ações, que Deus te ama. E ela pode se converter ou não. Mas o que fazemos para ela não depende do que ela vai fazer para fazer parte da igreja. Porque a gente não faz isso para ter um membro a mais na Cidade Viva. Ou no caso dela, 8, né? Que é ela e 7 meninos. Né? Às vezes essa mulher se converter aqui porque enche o ministério infantil da igreja. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não se dá uma casa para uma pessoa, gente, porque a gente é bom. Não se dá uma casa para uma pessoa para que ela se converta. E nem se dá essa casa para essa pessoa para a gente achar que é bom. Mas se dá uma casa para essa pessoa porque quando Jesus vier, lá na frente, Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas. E lá no céu, todas as pessoas terão onde morar. Então, quando a gente chega para essa mulher e dá uma casa para ela, eu estou dizendo assim para ela, olha, no reino de Deus que vai vir, todo mundo vai ter uma casa para morar. Mas ontem eu orei a Deus dizendo assim, que venha a nós o vosso reino. Então eu quis trazer o reino para você agora. Porque lá na frente, se você se converter, você vai ter uma casa para morar. Mas como você não tem uma hoje, eu trouxe aquilo que seria lá para cá. Isso é missão integral. É a gente inaugurar hoje algo que só aconteceria amanhã. É a gente trazer o reino de Deus para hoje, para agora. Para agora. É boa nova, gente, o Evangelho é uma boa nova de que estaremos numa nova terra.
boa nova de que a morte foi vencida, boa nova de que Satanás foi derrotado, boa nova de que o amor de Deus chegou até nós, mas também boa nova para os cegos, boa nova para os coxos, para os aleijados, para os enfermos do corpo, da mente e da alma, boa nova para os oprimidos de espíritos imundos, sejam eles espíritos feios ou charmosos, em preto e branco ou coloridos, porque esses demônios serão expulsos. Boa nova para os cativos dos sistemas injustos, boas novas para os pobres, boas novas porque a sua presença faz uma diferença concreta, real, metafísica e eterna em nossa vida. Antônio Carlos Barro, que é o fundador do seminário da FTSA, ele diz: em Jesus não havia tensão entre servir e salvar. Entre servir e salvar, não existia essa tensão. O mesmo Jesus que servia, salvava, salvando enquanto servia e servindo enquanto salvava. Não existe a tensão entre evangelismo e ação social. E aí o exemplo que todo mundo dá é um avião. É um avião, tem duas asas. Eu evangelizo com uma asa e a minha outra asa abençoa integralmente a vida dessa pessoa. Ela não enxerga, então a gente dará um óculos a ela. Ela está presa no presídio por uma injustiça ou por um tempo além do que ela deveria estar, então a gente vai lá e vai tentar trazer justiça para essa pessoa, sabe? Evangelizando e trazendo as boas novas do reino, entendendo o que Jesus vai trazer lá na eternidade, mas trazendo isso para hoje. A gente dá uma casa para essa mulher, gente, e a gente está terminando de dar essa casa para essa mulher, para que o que a gente pregue para ela seja real, e para que hoje ela tenha algo que receberia só amanhã. A gente trouxe 2 poços para Sapé, e a gente vai para Sapé inaugurar esses poços. E o que a gente vai dizer para o povo em Sapé é bem simples. Lá na eternidade, vocês vão ter água em abundância, porque a gente vai beber da água que sai do trono do rei. Mas a gente trouxe isso para vocês hoje também. Hoje. E essa água é a água que mata a nossa sede. Porque o teu reino, Jesus, vem até mim. Teu reino, que o teu reino venha hoje. Hoje. Isso é missão integral. Trazer o reino de Deus para hoje. Esse reino, gente, que aí destrói Estados Unidos, destrói todos esses reinos não são nada. O verdadeiro reino, você e eu fazemos parte. É o reino de Deus. Deus abençoe.